Olá, olá, olá! Boa noite, boa tarde, bom dia para você que está ouvindo aqui mais um bate-papo nosso aqui no Bibook Academy. Mais uma vez com esse grande amigo aqui, parceiraço, Wagner Sardinha, diretor de desenvolvimento de novos negócios e expansão da Samba e Bossa Nova Hotéis. Seja bem-vindo mais uma vez, Wagner. Obrigado, Cristiano. Eu que agradeço você pela amizade aí, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É um prazer enorme falar com vocês e poder contribuir, né, de uma certa maneira aí para o desenvolvimento da hotelaria, né, no Brasil. Tamo junto, Wagner. Você é um cara que tem um conteúdo assim, a gente que agradece, né? Primeiro, a disponibilidade. A gente tem um carinho muito grande com você. A Samba é um grande cliente, o Guilherme, o Rodrigo, enfim, é uma história muito legal, né? E, cara, assim, dessa vez, a gente quer falar sobre você, a gente quer ouvir de você. Acho que você tem uma história que mistura tecnologia com hotelaria, enfim, você já passou por área comercial, tanto de tech quanto de hotéis, turistec, enfim. 23 anos de experiência na indústria hoteleira, nem parece, você começou a trabalhar com 5 anos de idade, né, Wagner? Cá entre nós. Especializado em marketing, gestão de pessoas e revenue management, com passagem em CVC, Hotel Bed, Best Day, Decolar, BHG, Slavieiro e agora na Samba. Bonito esse background, hein? Eu gostei, ficou legal, cara. Você tá aí na Obrigado. sede da Samba, né? Oi? Você tá aí em BH? Estou aqui na sede essa semana. A gente se reúne aqui, a diretoria, cada 2 meses. A gente costuma passar uma semana aqui, fazer os alinhamentos e importante também dar essa oxigenada. Wagner, conta pra mim, cara. A pergunta que eu sempre estou fazendo aqui para os nossos amigos, parceiros que estão passando nesse bate-papo aqui com a gente. Por que hotelaria? Como é que tudo começou? Cara, isso daí é uma pergunta interessante e até bem complexa, né? Eu costumo dizer, eu tenho um sobrinho e um cunhado com uma idade quando eu comecei, né? E eu falo que é muito complexo, na verdade, escolher uma carreira, né, na vida, né? A gente está ali não sabe nem quem, a gente não sabe nem quem nós somos, né? E aí você tem que escolher uma carreira e muitas vezes você é meio que levado. Mas antes até é curioso isso que você me pergunta, porque você começou a trabalhar com 5 anos. Não, na verdade, com 7. Meu pai tinha uma empresa e desde cedo eu acompanhava meu pai. Depois, com 12 anos, eu entrei no material de construção e trabalhei até os 20 anos no material de construção. Então, eu tenho uma experiência aí de 8 anos, 9 anos, antes da. Antes da... Bom, então, Cris, primeiro, a pergunta que você fez é uma pergunta muito importante. Na verdade, é uma pergunta que a gente tem que se fazer ali quando a gente fala que a gente sair da puberdade, da adolescência, a gente tem que se fazer. E a sociedade cobra isso, né? Você está ali com 17, 18, você tem que ser alguém na vida e você tem que escolher uma profissão. E bem da verdade que muitas vezes a gente é levado, né? Não é nem escolha, digo de passagem. E fazer uma escolha às vezes é muito difícil, né? E eu tenho, como você falou, na verdade não comecei com 5, mas com 7. Meu pai tinha uma empresa e com 7 anos eu comecei a trabalhar com ele. Logo com 12 anos eu fui trabalhar no material de construção. E fiquei dos 12 até os 20 anos trabalhar em material de construção. Então, antes da minha experiência da hotelaria, do turismo, eu tenho aí uma experiência de 8 anos em material de construção. Tanto que, se você olhar no meu LinkedIn, eu falo lá que eu trabalho com vendas há mais de 31 anos. Porque, de fato, eu comecei com 12 anos em vendas. Então, é um pouco do meu DNA. Eu sou um cara que me classifico como um vendedor nato desde o começo. Apesar de hoje eu estar em desenvolvimento, mas é o que eu falo, né? Eu sou o primeiro vendedor da empresa aqui, né? Eu tenho que fazer a captação e trazer os hotéis aqui para dentro. Então, tem que vender o nosso modelo de negócio, vender a nossa força, a nossa capilaridade para o investidor. Só muda um pouco o cliente ali, né? Para o investidor. Mas eu comecei, na verdade, indo para a área da hotelaria e turismo, né, de maneira geral, na faculdade. Por incrível que pareça, é meio
é meio dual que eu vou te falar aqui, mas de fato eu queria sair da área que eu estava porque eu não queria trabalhar mais de sábado e domingo, por incrível que pareça. E aí eu vim para a hotelaria, né? E por incrível que pareça, eu não trabalho de sábado e domingo mesmo. Não trabalho, porque eu fui para vendas, né? Então, tem esse outro lado. E aí eu comecei ali como estagiário, na verdade nem estava na hotelaria, eu comecei na CVC, como estagiário na CVC, saindo da faculdade ali, estava na faculdade ainda. Eu não sou hoteleiro de formação, eu sou administrador, na verdade. Eu fiz administração, depois fiz outras especializações, inclusive de revenue management, mas eu comecei na CVC, que eu fiquei quase 5 anos ali, 4 anos e meio, e foi uma grande escola para mim, né? A CVC naquele momento ainda não tinha 100 lojas ainda. O Guilherme Paulos, que hoje já vendeu a empresa, hoje retornou, mas ele era o presidente da empresa ali ainda, tocava o dia a dia, a esposa dele era do RH, pra você ter noção. Então, comecei lá nos primórdios também ali do grande avanço da CVC, aprendi muito, devo muito a todos os líderes que eu tive a oportunidade de trabalhar ali, cresci bastante. E ali também nasceu o meu desejo de conhecer um pouquinho mais o ecossistema do turismo. Tá? Então, comecei ali uma inquietação, né? Porque naquela época ainda, a CVC era a maior operadora, né? Já tinha ali, a Soletour tinha fechado, né? Que era maior na época. E aí a CVC se tinha assim uma visão até um pouco míope sobre a ótica de que não existia mundo fora da CVC. E essa era uma incógnita que eu ficava questionando, né? Ô Wagner, então, poxa, curiosidade apenas. Você pegou esse momento em que a Soletur. Você estava na CVC nesse momento em que a Soletur Não, foi depois. Foi bem depois. saiu do mercado? Foi logo após a Soletur ter falido, fechado. Aí foi onde o boom da CVC veio, né? Porque eu digo boom porque aí a CVC aproveitou essa oportunidade. Foi também, digo de passagem que a CVC ela teve uma audácia muito grande, foi a época dos fretamentos, né? Começaram a fazer fretamentos ali, o Patriani, o Guilherme, e fazer fretamento é um risco gigante, né? Você freta um avião, né? Você tem que vender de tudo que é jeito, né? Então, diga de passagem, foi uma fase muito, muito bacana. E também uma fase que eu aprendi bastante, né? Era uma fase que o turismo ainda não tinha toda essa tecnologia, aliás, não tinha quase nada de tecnologia, né? A gente ainda estava engatinhando e foi uma fase que a gente passava a madrugada fazendo tabela física, cara. Tinha sistema, mas ainda tinha impressão e a gente ia para as ABAVs, eu não, né? Mas o time de vendas, levar e distribuir aqueles cadernos, sabe, com preços para os agentes de viagens, né? Então, assim, mas foi uma época de muito aprendizado, Cris. Eu acho que a tecnologia ela é muito boa, mas eu digo de passagem que eu acho que você saber a lógica, ou entender ali, sabe, te dá uma roupagem, uma força muito maior. Já que a tecnologia ajuda bastante, mas entender ali, fazer. Naquela época, digo que a gente fazia o trabalho de quase 5 pessoas de hoje, né? Claro, era outro momento também, tinha 100 lojas ainda, hoje tem tem quase 1.000 e pouco, sei lá. Então foi ali que eu comecei. Mil marcas próprias, mas tem as multimarcas, né? Que Isso, chega a quase as 3.000, é multimarcas, uma coisa isso, as multimarcas violenta. sempre tiveram, né? Eu estou falando a CVC como um todo, né? Ela estava chegando a 100 lojas, né? Eu sei que um destino que teve a CVC como, vamos falar assim, tábua da salvação, né? Enfim, foi Porto Seguro, porque a Soletur tinha uma demanda. A gente vai falar sobre isso no nosso outro webinar sobre intermediários, heróis ou vilão, né, Wagner? E Sim. assim, não querendo ir já para o tema daquele outro webinar que a gente vai falar, inclusive fica aí a dica, viu? Quem quiser ouvir mais o Wagner, enfim, esse bate-papo nosso, a gente vai falar sobre distribuição novamente, né, Wagner, e sobre esse tema. Mas, enfim, a CVC ela apareceu como uma operadora que manteve o fluxo turístico aqui do extremo sul da Bahia, né? Sim. Isso foi importante. E você falando assim da tecnologia, já existia o GDS, só que ele nunca teve tanta capilaridade como a tecnologia Não, atual. não. Né? A gente E evoluiu muito. eu vou te dizer, eu peguei a ascensão da Booking, aí eu do lado de dentro do hotel,
convencer minha diretoria a colocar na Booking.com. Para que aquilo e tal. E eu já estava fazendo flutuação de preço também ainda em planilha, longe ainda de automatizar com esse nível. Hoje a gente tem inteligência artificial no Bbook, mas o fretamento, eu não sei hoje, porque eu não estou mais dentro, você falando, fazer tabela de preço, planilha e tal, o fretamento, ele é desafiador até o momento atual, por quê? Porque você não consegue, ele é uma tarifa opaca que você não consegue fazer uma flutuação. Então, eu imagino que o desafio de manter ainda esse tipo de produto, que é um produto relevante ainda na operação turística nacional, pelo formato dele, é muito complicado, né, Wagner? Sim. Agora, vamos lá, deixa eu entender um pouco mais. CVC. Aí, você falou 4, 5 anos. Conta mais pra gente. Tá, primeiro eu quero falar uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu acho que eu tenho muita gratidão, né? Quando eu falo da CVC, eu falo com carinho e gratidão, porque aprendi muita coisa lá. O primeiro ponto é que a CVC acabou democratizando as viagens no Brasil. E o segundo ponto, que talvez uma das lições mais emblemáticas que eu aprendi com o Guilherme Paulo, que teve uma época que ele fez uma palestra na faculdade, inclusive foi eu que arquitetei ali e tal, e ele falou uma coisa que me marcou bastante. Eu acho que é muito importante isso, de uma maneira geral, principalmente a gente que é hoteleiro. Quando perguntaram para ele quem que era o concorrente da CVC. Isso eu estou falando ali em 2004, 2003, então você tem uma noção do que eu estou falando. E quando falaram isso, ele respondeu uma coisa que me chocou. E ali eu aprendi uma lição muito grande, assim, muito legal, que ele falou que foi o maior concorrente dele era as Casas Bahia. Olha que louco isso. Né? Aí me veio a época da faculdade que eu li um artigo de Teodoro Levi, de 1960, que ele fala da miopia de marketing. E aí eu falei, por que as Casas Bahia, né? Por quê? Aí ele respondeu até, né, na palestra. Porque o cara que compra uma televisão, quanto que custa uma televisão? É o cara que podia comprar uma viagem. Olha que interessante. E hoje a gente vive ainda a era do celular. O cara que compra um iPhone poderia fazer uma baita de uma viagem. E o celular e a televisão, ele não deixa essa memória, não cria. A gente que tem filhos, você tem filhos, né? Você não cria essa memória. Então, ali, cara, eu comecei a aprender bastante sobre isso. Falei, cara, que interessante, né? A gente está num segmento e você acha que o seu concorrente é o hotel vizinho, e às vezes não é, né? Então, é só esse ponto que eu queria reforçar, porque eu acho que é uma das lições mais importantes que eu tive nesse período da CVC. E aí, ali, Cris, eu comecei a me questionar, né? Se vivia, assim, uma cultura dentro da CVC, que a CVC era maior e dava uma impressão, né, que não existia vida após CVC ou não existia mercado sem a CVC. E ali me comecei a criar dentro de mim o desejo de conhecer o ecossistema do turismo. Não é possível, né? Tem outras coisas. E foi aí que eu comecei na minha inquietude e eu acabei saindo da CVC, e daí, cara, eu passei em clube de férias, em broker, em OTA, eu trabalhei em OTA, trabalhei em agência. Qual clube de férias? Eu trabalhei na RDC 2 anos e meio, trabalhei na Decolar, trabalhei na Hotel Beds. Então, foi ali que eu comecei. Comercial. Oi? Sempre na área comercial? Não, na área de produtos. Na CVC eu cuidava da área de negociação com os hotéis. Então eu que fazia ali a compra, na verdade era de produtos, né? Então a gente fazia a negociação com os hotéis, com o receptivo, a gente fazia toda a formatação do produto, né? E aí a gente disponibilizava para o time de vendas vender. Fazia parte de negociação, né? De sourcing, né? Fazia parte de contratação hoteleira, terrestre, né? Vamos falar só hoteleira, não, mas terrestre. E foi uma grande escola. E aí, depois dali, eu fui para clube de férias, fazendo a mesma coisa, Decolar também, fazendo a mesma coisa, contratação de hotel. Mas eu estava sempre desse lado da mesa, né? O bom é que eu ganhei essa experiência, né? De uma negociação de operadora, de agência, de broker, de clube de férias. E aí foi aonde eu me apaixonei depois pela hotelaria. E de uma maneira assim muito natural, a minha carreira foi indo, assim, não foi que eu fui atrás, eu fui buscando, as coisas foram acontecendo e eu sou muito grato porque eu aprendi muito, né? E depois ali em 2009 foi quando eu entrei na hotelaria mesmo, de fato. Aí de 2009 para cá
minha experiência ela é bem forte na hotelaria, tá? Mas eu sempre estive em contato com o hotel. E isso me trouxe uma visão que eu falo, uma visão macro, né? Assim, mais generalista, porque hoje eu consigo entender, né? Apesar de eu não estar mais na área de vendas, mas eu consigo entender o ponto de vista, né? De cada um dos players aí, vamos falar assim, desse setor. Então, eu consigo entender a lógica da operadora, do broker, né? Também saber... Mas aí você me deixou curioso, Wagner. Como é que foi essa mudança de chave de uma área de produtos da parte de operadora, de agência, de broker, que seja, para a hotelaria? Você entrou em qual hotel e... Eu entrei, na verdade, eu comecei na Slaviero, né? Foi lá em 2009, eu entrei na Slaviero, na área de vendas. Então, eu cuidava, aí já mudava, já não falava com hotel. Aí eu já começava a falar com o mercado... Inverteu o jogo. É o mercado B2B mesmo, né? Já começava a atender as agências corporativas, as operadoras, né? As empresas, né, corporativas. Aí foi onde eu me apaixonei, de fato, pela hotelaria. A gente tem até uma linguagem que a gente conversa muito, que fala quando o bichinho da hotelaria te pica, dificilmente você sai. E hoje eu, assim, sei lá, hoje eu tenho uma paixão pela hotelaria, que é tanto que fala assim, você voltaria para a operadora? Cara, não sei, acho que não. Porque eu gosto tanto da hotelaria, sabe? Que você vê que é o produto final mesmo ali, né? Nada contra os intermediários, mas é o produto final. E é onde você vê a mágica. Muito legal. O que a gente pode dizer que, assim, um hotel apenas, ele é um ecossistema em si só, né? Porque Exatamente. Teve uma palestra com o Guilherme aí da Samba que me deixou muito marcado, que a gente estava falando sobre franquias administradoras, e ele falou uma frase, falou, Cristiano, um hotel são, no mínimo, três... é um tripé, né? Você tem a operação, você tem a administração e você tem o investidor. Então, nesse tripé, você tem assim, três sistemas completamente distintos economicamente falando. Né? Você tem um negócio sem falar do cliente final, do hóspede, enfim. Então, assim, muito legal. Agora, vamos lá. Você entrou para vendas. E RM, Wagner? Áudio de novo. O RM, então, na verdade, assim, o que eu comecei a analisar? Diga-se de passagem, né? Te falo, a tecnologia na hotelaria, ela veio mais forte ali em 2015 para frente, né? Na verdade, eu acabei fazendo um dos primeiros cursos de RM que teve aqui no Brasil. Inclusive, quem foi a professora hoje está nos Estados Unidos e tal. E foi em 2007 para 2008 ali que eu fiz o primeiro curso de Revenue Management que teve no Brasil, eu fiz. Então foi ali que eu comecei foi ali que começou a introdução, vamos falar assim, de RM de uma maneira geral. Antigamente a gente não tinha essa prática, apesar de RM na hotelaria ser um modelo que veio da aviação, né? A aviação é muito mais maduro essa flutuação. A gente sofre isso com constância, inclusive. E o mais engraçado é que hoje está bem natural essa mudança de preço para o passageiro, né? Para o cliente. Ele já não reclama. A hotelaria a gente ainda está sofrendo ainda um pouco aí. Porque se aumenta, baixa, os caras ainda reclamam, né? Você vai falar de uma tarifação dinâmica no corporativo, gestor de viagens não gosta, né? Tipo, como assim? Ainda se tem isso. Mas cara, eu entrei ali e comecei a fazer esse curso, porque eu sou um cara meio inquieto, assim, viu, Cris? Eu sou um cara, assim, minha esposa até fala muito disso, né? Eu sou um cara que fico sempre buscando conhecimento. Eu falo, poxa, é a melhor forma, né, de eu entender, de eu crescer, de eu evoluir, não só profissionalmente, mas como pessoa mesmo, né? Então, ali, quando saiu esse curso, na época que foi no Senac, 2007, eu me inscrevi. E foi ali que eu conheci grandes amigos, inclusive, que a gente se fala até hoje, e pessoas que hoje estão aí em RM, né? Na verdade, a minha foi curiosidade mesmo, né? De entender como funcionava, e mal sabia que nos anos vindouros ia ser uma prática natural e corriqueira dentro da hotelaria. Então, foi uma oportunidade que eu abracei e acabei aprendendo bastante, né?
E daí para frente eu utilizei muito dessas ferramentas, né, desse conhecimento que eu adquiri lá atrás. Claro que eu estou sempre buscando aperfeiçoar, né? E a hotelaria, ela veio num processo um pouquinho mais demorado do que a aviação, né? Muito mais demorado de passagem, porque até 2015, se eu não me engano, a gente ainda, eu falo brincando, mas é a verdade. A moeda de troca, né, das negociações, né, com a hotelaria, era disponibilidade, né? Nem se falava de preço, de margem, era disponibilidade, porque eu não tinha channel management, né? Eu tinha que distribuir manualmente dentro dos portais, né? Então, um exemplo aqui, né? Se eu tivesse OTA lá, uma Booking, uma Expedia, uma Decolar e uma CVC, eu tinha que entrar num portal de cada uma delas e alimentar, fatiar, né, o meu inventário. Então, coloco 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Hoje, a tecnologia já está bem mais evoluída, né? A gente já tem, inclusive a própria Bibook é uma empresa que nasceu disso, né? Dessa oportunidade e dessa automatização, né, da tecnologia. Mas é o que eu falo, eu acho que você pode ter toda a tecnologia do mundo, se você não souber operar, se você não tiver estratégia, não resolve muita coisa. Hoje eu falo aqui como desenvolvedor e eu vejo isso com muita frequência. Às vezes você dá um exemplo, né? Você vai trocar um sistema operacional de um hotel, por mais que você coloque o melhor sistema, às vezes tem um impacto muito forte na cultura e o pessoal boicota. É mais ou menos assim, você está acostumado a andar num Fusca e você já sabe como dirigir um Fusca. Aí você ganha uma Ferrari, cheio de botão, cheio de um monte de coisa. E aí você não sabe nem ligar a Ferrari. Aí para falar, poxa, é legal, mas eu não consigo operar isso. Então, a tecnologia por si só não resolve muita coisa, mas por isso que eu falo, né? Eu sou um cara inquieto e busco conhecimento, porque a cada momento o conhecimento que eu tenho hoje pode ser que não seja válido para daqui 5 anos. Né? Eu digo, e é verdade isso. Assim, enfim, a tecnologia, ela nada mais é do que uma ferramenta, né, Wagner? Exatamente. E toda implantação de um novo processo, ou de uma ferramenta, ou enfim, aquele tal daquele BPM que a gente vê lá, né, a modelagem de novos processos, né, ela vem, o final dela, a revisão dela é quebra de barreiras. E é isso que eu acho que os grandes gestores, você falou muito bem, os grandes gestores eles têm que ficar antenados para evitar que essas barreiras acabem impedindo que boas ferramentas aumentem a produtividade de bons negócios, né? Mas, enfim, eu acho muito legal a sua experiência e como você, assim, a gente conversa sempre, né, Wagner? Sim. E como você deriva esse conhecimento seu muito, você fala assim, poxa, não vou voltar para a operação, mas mesmo tendo feito curso de RM, hoteleiro e também gerente de produtos, enfim, hoje diretor de expansão, né, de uma rede de hotéis, uma grande rede como a Samba, você sempre retorna o foco para a distribuição, né? Que foi a sua origem, né? Enfim. É que eu gosto. Eu gosto muito, assim, eu Cris, esses dias eu estava conversando com um amigo desenvolvedor e isso aqui foi uma mudança muito grande, assim, na minha carreira. Eu tive vários pontos de inflexões e quando eu fui para desenvolvimento, inclusive eu fui lá na época que eu estava na Slaviero, né? Eu tive 3 passagens pela Slaviero e a última como head de desenvolvimento. E aí eu mergulhei no mundo que não tinha nada a ver com distribuição. Não se fala muito de distribuição. Né? Quando você vai para desenvolvimento, o assunto ele roda em cima de desenvolvimento imobiliário e financeiro e jurídico, vai, né? Mercado imobiliário, financeiro, jurídico, né? Até me perguntaram, cara, mas por que você fala tanto de distribuição? Aí eu te responder, primeiro porque eu gosto demais, eu gosto, é uma área que eu sou apaixonado, eu gosto. Segundo, existe muita ineficiência ainda dentro da hotelaria. Existe muito hotéis ainda que não. Poxa, esses dias atrás eu conversei com um hotel em São Paulo que não tinha nem sistema operacional. Era feito na mão. Então, você olha, a hotelaria ainda tem muito campo, né?
85% da nossa hotelaria é independente no Brasil. Então, tem muitas oportunidades, né? E eu falo também o terceiro, por quê? Porque é algo que me ajuda profissionalmente, né? Porque qual que é a ideia, né, da Samba mesmo? A gente está aqui para poder aumentar a rentabilidade do investidor. E aí só tem duas formas, né? Ou a gente faz uma boa gestão de custos, ou a gente melhora a distribuição e aumenta a força, né, a capilaridade de venda do hotel. Então eu falo uma linguagem que eu tenho domínio, que eu gosto, que eu consigo transitar, e eu ajudo o hoteleiro, né? Que de fato ele quer saber disso, né? Conhece as táticas, né? Conhece os caminhos, É, né, Wagner? ainda E mais acredito. hoje, né, Cris? A gente está passando um momento, por causa do PERSE, né? O PERSE é um programa de incentivo do governo que te desonera aí de alguns impostos, né? Enfim. E com o PERSE, o nosso setor, né, de desenvolvimento, né, o departamento de desenvolvimento, ele está sendo afetado, né? Porque as conversões estão tudo paradas, né? Porque o PERSE, se você muda de operadora, você tem que mudar o CNPJ. Se você muda o CNPJ dentro de um SCP, você perde o benefício do governo. Então, isso está meio travado. E hoje, qual que está sendo o meu foco? A hotelaria independente, né? A conversão mesmo de outras bandeiras está meio estacionado isso, né, de uma maneira geral. E nada melhor do que você ajudar o hoteleiro independente, que não tem tantas ferramentas, não tem muita capilaridade, né, tem grande dificuldade, às vezes, de entendimento da distribuição, diga-se de passagem. Isso eu falo com 100% de certeza. Tem muitos gerentes gerais de redes hoteleiras que têm dificuldade de entendimento de distribuição. O cara mistura, por exemplo, uma plataforma de distribuição, igual um channel, né? Ou uma Bbook com uma OTA. O cara mistura, o cara acha que é tudo a mesma coisa. E não é, né? Não, eu tive um cliente que foi difícil, aquela coisa da desconcentração, né? O cara pagava um CRS para poder ter só um canal de distribuição, enfim, um canal mais famoso que tem no mercado. Mas, Wagner, muito legal. Assim, acho que a gente tem. Não vai ter como a gente começa a já entrar no conteúdo. Eu acho que vamos deixar para falar de distribuição no nosso próximo webinar. E aí a Sim, gente vai dar muita dica, a gente vai falar muito. Pô, muito legal esse papo. Em pouco tempo aqui, a gente estava falando sobre Wagner, né? E essa carreira brilhante sua na hotelaria também, nas operadoras nacionais, enfim. E a gente já começou a falar, falando das forças de Porter, né, sobre produto substituto e novos entrantes, enfim, lá com o exemplo que você deu do Paulo na CVC. Falamos sobre a parte de distribuição praça, marketing, né, de Porter, enfim. Muito conteúdo, muito legal, parabéns, você é um cara sensacional. Mas vamos lá, se você quer ouvir mais um pouco mais sobre conteúdo, sobre distribuição hoteleira, sobre como fazer o seu hotel faturar mais, curta, clica aí para ter as notificações do nosso YouTube, acompanhe, porque esse próximo webinar que vai aparecer aí na tela do Bbook Academy, com esse fera aqui da hotelaria e da distribuição, Wagner Sardinha, da Samba e Bossa Nova Hotéis, vai pegar fogo. Muito conteúdo legal. E aí, qual é a sua visão? Intermediário, heróis ou vilões? Wagner, obrigado, cara. Até o próximo. Vamos obrigado. fazer pegar fogo esse conteúdo aí. Um abraço. Um abraço.